Paz do Senhor Jesus, queridos. Já estamos no ar, ao vivo, para mais uma live, mais um momento com Deus. Como fazemos todas as semanas, vamos começar louvando, adorando o Senhor Jesus, enquanto os irmãos vão chegando aí, tá bom? Ei, não fique assim, solidão não vai trazer a solução pro teu sofrer. Não há razão pra viver tão triste assim. Existe alguém que sofreu em seu lugar. Acredita, Ele é a vida. Não estou aqui pra fazer a sua cabeça, mas pra dizer que nem tudo se perdeu. Acredita, existe um Deus. Ele vai te estender a mão, te abraçar, ajudar o teu coração. Ele vai te levantar do chão e estarás para sempre ao seu lado. Acredita nesse amor maior que sofreu até morrer pra me salvar. Ele vai te estender a mão, te abraçar e acalmar o seu coração. Ele vai, sim, ou vai te levantar do chão e estará para sempre ao seu lado. Acredita nesse amor maior que sofreu até morrer pra mim salvar. Aleluias, louvado seja Deus. Obrigado a todos vocês que já estão com a gente. Obrigado mesmo. Vai convidando os seus amigos, manda aí para pelo menos umas 5, 10 pessoas. A gente já vai entrar na palavra hoje com um tema maravilhoso, falando de religiosidade. E eu quero te convidar a ficar com a gente aqui nessa hora. Amém? A gente vai estudar muito aqui, vai falar muito de Bíblia, falar muito de Jesus. E enquanto a gente louva aqui, vai compartilhando, por favor, vai compartilhando, vai chamando pessoas. Manda para o máximo de pessoas que você puder, para que na hora que a gente começar o estudo, muitas pessoas estejam aqui assistindo com a gente e adorando juntos, em nome de Jesus. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de altos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Vamos
louvar, vamos adorar, enquanto isso vai compartilhando. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, no meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és um Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, para nós entrarmos na palavra, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluias! Obrigado pela sua vida que está aqui hoje com a gente. Obrigado mesmo por reservar esse tempinho aí para estar conosco, para estudarmos juntos da palavra de Deus. Queridos, esses momentos têm se tornado um momento especial, um marco em nossa vida, porque é um momento que a gente tira aí 1 hora, 2 vezes por semana para estar aqui estudando Bíblia, aprendendo sobre Deus, e tem sido maravilhoso contar com vocês. É gostoso quando a gente começa a fazer a live e ver os irmãos chegando, estou vendo já o nosso querido lá de Angra dos Reis, que já sinalizou que está com a gente aqui também, muitos irmãos aqui de Conquista, adorando a Jesus também. Se você é de fora de Conquista, sinaliza aí pra gente, coloca aí no comentário de onde você é, tá bom? Pra gente ir sabendo aqui aonde está chegando essa live, e compartilha, queridos. Conforme Deus vai falando contigo, Ele vai compartilhando, vai mandando para frente. Bora levar isso bem longe, essa palavra de Deus bem longe, porque em um tempo como esse, um tema desse, fugindo da religiosidade para entrarmos no evangelho bíblico, em um evangelho cristão, não há nada mais importante do que um assunto como esse nesse tempo. E eu quero falar com vocês hoje sobre isso, religiosidade. Queridos, nosso tema para o mês, nós vamos continuar com as lives, terças e sexta. Terça e sexta, 4 horas da tarde, a gente tem um encontro marcado, tá bom? Terças e sexta. Porém, nas terças-feiras desse mês, nós vamos estar falando aqui sobre uma nova visão com Deus. De onde surgiu esse tema? Nós temos o nosso projeto de vida que a gente faz aqui no início do ano, amém? 12 dias de oração para 12 meses de vitória.
E em cada dia desse a gente traça uma meta, traça um tema de estudo para um mês do ano. Nós temos 12 temas já reservados para falar nesses meses de 2020, que nós estaremos orando por isso em 2020 aqui na Igreja Pentecostal na Glória de Vitória da Conquista. Amém? E o tema que nós traçamos para o mês de abril, desde janeiro, é uma nova visão. E a live de sexta-feira, nós vamos continuar falando normalmente de temas livres. Sexta, agora eu quero falar sobre os 5 ministérios de Efésios 4:11, que é pastores, apóstolos, evangelistas, profetas e mestres. Tá bom? Então, sexta agora a gente vai estar falando desses 5 ministérios. A live de sexta-feira, ela continua livre. Porém, a live de terça-feira, nas terças de abril, nós vamos estar falando sobre esse tema, uma nova visão. E hoje nós queremos falar sobre a visão religiosa, como sair dessa visão religiosa, que ao longo dos anos ela se tornou tão comum no meio do cristão, mas tão comum ao ponto de nós já estarmos a achar que essa é a visão de Deus. Nós estamos tão habituados à visão religiosa que a gente já tem dificuldade de lidar com a visão bíblica, aquela história do pássaro que ele está tanto tempo na gaiola, que ele começa a considerar voar como pecado, porque ele está tanto tempo lá, tanto tempo na gaiola, preso nessa gaiola, que ele começa a olhar para os pássaros que voam e começa a dizer para esses pássaros: ó, você já tem pecado. É isso que a visão religiosa ela faz com a gente, ela nos coloca dentro de uma gaiola, ela nos prende e ela nos faz acreditar que ser crente é ser infeliz. A gente diz para as pessoas: olha, você vem para o evangelho porque Jesus te dá felicidade. E quando as pessoas chegam aqui, a primeira coisa que a gente fala para elas é: pare de sorrir. A gente não fala isso diretamente, mas alguém muito sorridente a gente começa a dizer imaturo. Alguém muito feliz a gente começa a dizer: não serve para o ministério porque não é sério o suficiente. Então a gente começa a ter dificuldades de lidar com a liberdade. E a gente precisa aprender a ter a liberdade da libertação, queridos. Muitos cristãos já foram libertos, mas não são livres. Eles já foram libertos por Jesus, mas foram aprisionados por uma religiosidade que muitas vezes é ensinado e vivido na sua denominação, e ele está aprisionado nessa religiosidade ao ponto de não conseguir mais ser livre, não conseguir mais se movimentar em Deus. Ele está se movimentando numa religiosidade vazia, que tem como intuito mostrar para Deus que nós somos merecedores do céu, e que não vai levar a gente para lugar nenhum, e apesar dele ser liberto, ele não consegue ser livre. Apesar dele já ter sido liberto por Jesus, ele não consegue estar livre, não consegue viver livre, e considera o verdadeiro livre como pecado. E é isso que a religiosidade faz com a gente. Ela nos permite ser liberto do pecado, mas ela não nos permite viver a liberdade em Deus. Ela nos permite ser liberto do pecado, mas ela não permite que nós sejamos realmente livres, porque a religiosidade nos tira da prisão do pecado e ela nos tranca em uma outra prisão dentro das nossas denominações, onde nós somos algemados, travados a uma série de dogmas, uma série de regras, a uma série de coisas que nos distanciam da palavra e que nos fazem viver debaixo de um jugo que não é o jugo bíblico, que não é o padrão bíblico. Quando a gente vai para Colossenses 2, Colossenses capítulo 2, pega a tua Bíblia em nome de Jesus. A gente que já acompanha nossas lives aqui, sabe que a gente lê 30, 40 versículos aqui brincando. Então pega a tua Bíblia e acompanha a gente, tá bom? Colossenses 2, versículos 20 em diante, 20 ao 23, e é até bom você estar acompanhando pela Bíblia, para depois não me acusar de falar heresia, tá bom? Tudo que a gente falar aqui, a gente vai citar na Bíblia, provar na Bíblia. Então, se você está com a Bíblia, é mais fácil, porque quando alguém impor uma dúvida a você, você diz: não, mas eu conferi, estava na palavra. Colossenses 2, versículo 20, diz assim: se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, ou seja, você já foi liberto, ok? Por que vos sobrecarregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Tais como: não toque, não prova, não manuseie, não faça nada. Você agora é crente, você tem que viver travado, bloqueado de tudo. Não viva no mundo. Versículo 22: essas coisas perecem pelo uso, segundo preceitos e doutrinas de homens, as quais têm, na verdade, olha esse versículo 23, que forte, uma aparência de sabedoria, de devoção voluntária, de humildade, de disciplina do corpo, ou seja, uma aparência, mas não tem valor nenhum.
senão para a satisfação da carne. Ou seja, quando nós nos trancafiamos, e nós como cristãos temos essa tendência de nos cercarmos de uma série de regras, e a gente se prende nisso, e a gente fica ali trancafiado nesse mundo de regras, e a gente fica preso nessas coisas. Paulo está dizendo assim, essas coisas, primeiro, para a sua vida espiritual, ela não serve de nada. Segundo, ela vai te dar uma falsa sensação de santidade, mas na verdade vai estar tendo satisfação na sua carne. Quando eu me santifico, ou melhor, eu me cubro de regras e me dou a falsa sensação de santidade, eu corro o risco de simplesmente não me santificar mais. E por que não me santifico mais? Porque eu crio a ideia de que não, eu já estou bem com Deus. Não, eu já estou bem com o Senhor, eu não preciso me santificar de novo. Por quê? Porque eu já estou obedecendo às regras. Queridos, eu falei isso aqui na live de sexta-feira passada. Deus nunca teve interesse de dar regras ao seu povo. Deus nunca teve interesse de encher o seu povo de regras. Deus, quando Ele tira o povo do Egito, Ele leva para a beira do Sinai e fala, santifica, porque amanhã eu vou me apresentar para vocês. O interesse de Deus era criar relacionamento, mas o povo rejeita a voz de Deus, eles não querem ouvir a voz de Deus. Então Deus dá 10 mandamentos a Moisés. Moisés sobe para o monte, recebe esses 10 mandamentos. Observe que a primeira rejeição gerou 10 mandamentos. Quando Moisés desce, o povo está pecando, está adorando bezerro de ouro. Moisés sobe de novo, dessa vez Deus dá 613. Quanto mais nos distanciamos da aliança, Deus vai nos dar regras. Quanto mais Deus está, você está dizendo aqui que o vídeo não está abrindo, né? Vai tentando aí, reinicia o roteador aí para tentar conseguir, tá bom? Quanto mais você for se distanciando de Deus, mais você vai se aproximando de regras, queridos. O evangelho de regras, ele não é baseado em um evangelho de aliança, ele não é baseado no evangelho de confiança, porque o evangelho de aliança, ele não vive debaixo da regra, ele não vive debaixo das normas. No evangelho de aliança, ele vive debaixo do temor. Esse é o princípio do cristianismo, o temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria, o temor a Deus. As regras, elas são consequência da falta de aliança. Então, como diferencia o evangelho bíblico do evangelho religioso? Primeira coisa, o que o evangelho bíblico vai nos ensinar? Ele nos ensina o amor, ele vai nos ensinar sobre a cruz, ele vai nos ensinar sobre o arrebatamento, ele vai nos ensinar sobre santidade, ele vai nos ensinar sobre perdão. O evangelho bíblico, ele vai me ensinar que o meu irmão da igreja do lado não é melhor do que eu e que eu não sou melhor do que ele. O evangelho bíblico vai nos ensinar que as diferenças denominacionais não são maiores do que os nossos propósitos, porque o nosso propósito é único, é salvar o mundo e ir junto com eles para o céu. Mas o evangelho religioso não. Primeiro, ele é um evangelho comercial. Segundo, ele é um evangelho que pega o estrelismo. No mínimo, o pastor da igreja vira uma grande estrela para os irmãos, e as pessoas começam a venerá-lo como um semideus dentro da igreja. O evangelho religioso, ele é baseado numa série de regras que vai te aprisionar, ao invés de te dar a liberdade que a verdadeira libertação te concede. O evangelho religioso, ele vai te ensinar um evangelho de ódio, um evangelho de raiva, um evangelho pesado. É um evangelho que você vive debaixo da vingança. Não, Deus vai te punir, Deus vai isso, Deus vai aquilo. A gente tem Deus como nosso cangaceiro. Mas quando você vai para o evangelho bíblico, não, o Senhor lhes perdoa seus inimigos, amai os que vos maldizem, ajuda os que estão caídos. Então, nós aqui já vamos percebendo alguma diferença da visão religiosa, que nós nos tornamos dessa visão em que as mensagens pregam vingança, em que os hinos, eles, aos poucos, eles estão simplesmente trazendo um sentimento de vingança, um sentimento de recompensa, um sentimento de merecimento diante de Deus, que, diga-se de passagem, ninguém tem. A gente partiu, eu quero fazer aqui uma live, talvez na próxima sexta-feira, sem ser essa agora, na outra vez a gente faça falando sobre louvores. Os nossos hinos, eles saíram do eu amo Jesus para o Jesus me ama, porque a gente está vivendo um evangelho que ele é antropocêntrico, ou seja, o homem ele tem estado no centro e Jesus tem ficado de fora desse evangelho, porque ele é um evangelho religioso. Ele não é um evangelho cristão, ele não é um evangelho bíblico. A Bíblia, ela vai apresentar a palavra religião, ela, a história nos concedeu a palavra religião,
E a palavra religião, ela tem duas origens, existem duas raízes etimológicas para a religião. A primeira palavra que deu origem à religião é a palavra latina chamada religio. E religio, ele quer dizer consagração de coisas. Então eu pego esse copo de água e eu começo a consagrá-lo, e depois da oração eu bebo, eu vou até beber um pouquinho, e eu digo, ele está consagrado. Isso é religio. É uma religião que consagra coisas. A gente consagra o púlpito de vidro da igreja, a gente consagra o violão, a gente consagra saquinho de suco de uva, a gente começa consagrando uma série de coisas, e a gente diz, não, isso é cristianismo. Não é. É a religião do amuleto. A segunda origem da palavra religião, ela vem também da palavra latina chamada religare. E religare quer dizer religação, reatar, e no caso religioso aqui falando de entre o homem e Deus. Então fala de uma religação entre o homem e o Senhor, e essa é a religião que devemos viver, em que Jesus veio ao mundo para nos religar a Deus. Mas não é a religião que a igreja tem vivido. O que a igreja tem vivido é uma religião em que ele é mais baseado no religio, na consagração de coisas, ele é baseado em nós estarmos consagrando uma série de amuletos em nome do Senhor, e não na religação entre nós e Deus. Ela não é bíblica. O evangelho que estamos vendo se disseminar no Brasil e no mundo, não é um evangelho bíblico, mas um evangelho que é baseado na consagração de coisas. Tudo para a gente é consagrado. As nossas tradições têm se tornado mais importantes do que a Bíblia. E aqui está o problema da visão religiosa. É quando as tradições da minha igreja, os hinos da minha igreja, o jeito de falar da minha igreja, o jeito de cantar, o jeito de bater palma, essas coisas começam a ficar mais importantes do que a palavra, eu começo a ter problema com o evangelho bíblico. E por que eu começo a ter problema com o evangelho bíblico? Porque o Senhor não é Senhor de coisas, Ele é Senhor de senhores, Ele é Senhor de pessoas. Então nós precisamos compreender qual é a base do evangelho bíblico, qual é a base do que Deus está esperando de nós, para que a gente não enverede numa religião vazia. Outro ponto da religiosidade que se infiltrou no meio da igreja é a visão do merecimento. Não, eu vou ser salvo porque eu mereço, eu sou abençoado porque eu mereço. E aí às vezes as pessoas até oram com base na meritocracia. Ela diz, olha Deus, o Senhor tem que me abençoar porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu evangelizo, o Senhor tem que abrir porta porque eu sou dizimista. Meu irmão, Deus não te deve nada. Quem deu a ele para que tenha alguma coisa a restituir? Romanos 11, versículos 33 ou 36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que nós demos primeiro a Deus para ganhar alguma coisa de volta? Nada. Tudo que temos foi Deus que nos deu e é tudo dele. Mas a meritocracia, ela vai nos colocar naquele patamar do fariseu. Lembra do fariseu publicano? Lucas 18, versículos do 10 ao 14. A Bíblia vai dizer que dois homens entram no templo, um era fariseu, ele se sentia santo, o outro era um publicano, ele se sentia imundo. E o fariseu fica em pé e começa a dizer, Senhor, tu sabes que eu dizimo, tu sabes que eu dou minhas esmolas, tu sabes que eu me santifico. Aí Jesus fala assim, do outro lado tinha um publicano, que ele enjoelhava com o rosto no chão e dizia, Senhor, perdoa meus pecados. Senhor, eu não valho nada, Senhor, eu preciso de socorro. Aí no final Jesus fala assim, no final aquele publicano, ele saiu diante de Jesus, diante de Deus com seus pecados perdoados. Ele saiu diante de Deus com a sua oração aceita, mas o fariseu não, ele não recebeu nada. O fariseu, ele não teve a sua oração testificada por Deus, porque era baseada em uma meritocracia. Não, eu tenho que ser abençoado porque eu mereço. Meu irmão, isso não é um evangelho bíblico. E aí Jesus vai falar no capítulo 18, abre aí, Lucas 18. Está citando aqui de cabeça? Jesus vai falar no versículo 9, a parábola que Jesus conta do fariseu publicano está dos versículos 10 ao 18, mas o versículo 9 Jesus vai dizer para quem ele está indicando essa parábola. Ele vai dizer, essa parábola é indicada para um público específico. Que público é esse? Versículo 9, ele vai dizer assim, e disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Jesus está dizendo, olha, eu tenho uma parábola aqui, e ela é dedicada a pessoas que primeiro confiam em si mesmo, acham que são justos e desprezam os outros. Meu irmão, aqui está outro ponto da religiosidade. O fato de nos acharmos bom demais sempre vai nos levar a desprezar alguém. Não, mas é porque o irmão ali não ora tanto quanto eu.
Não é porque ele até ora, mas não tem a unção que eu tenho. Eu canto e acontece uma modificação de poder dentro da igreja, mas quando ele canta não acontece nada. Isso é meritocracia, isso é antropocentrismo, isso tira o teocentrismo, tira Deus do centro, tira a base bíblica do centro e leva para um mérito que não é bíblico, que não é santo. Capítulo 1 de 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 8, 9 e 10, só para a gente entender isso aqui, queridos. 1 João capítulo 1, versículos 8, 9 e 10, Jesus vai dizer assim: olha, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Você já pegou a tua Bíblia, não já? A gente está no estudo bíblico, meu querido. Pega a Bíblia lá correndo, vamos ler Bíblia. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, todavia, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos de Deus mentiroso, e sua palavra não está. Olha o risco disso aqui: sua palavra não está em nós. A meritocracia, ela leva o crente a se distanciar, a chamar Deus de mentiroso, a dizer: não, eu sou bom, eu sou santo. E o Senhor está dizendo: você não é. Não, eu sou perfeito. O Senhor está dizendo: você não é. Não é porque eu sou bom demais. O Senhor está dizendo: você não é. Queridos, você nunca vai ver Jesus ter um problema. Mas Abel está entrando em meritocracia, não vem de Deus, dele é a glória, o domínio para todo sempre. Aleluia, é isso mesmo, glória a Deus. Querido, você nunca vai ver Jesus discutindo com ladrões. Você não vai ver na Bíblia Jesus discutindo com prostituta. Você não vai ver Jesus discutindo com pecadores. Você não vai ver Jesus discutindo com classe nenhuma que não fosse religiosa. Jesus sentava com ladrões, era um almoço, um jantar maravilhoso. Sentava com prostitutas, era uma conversa maravilhosa. Ele sarava o coração daquelas pessoas. Aí ele sentava com religiosos, eles brigavam. Jesus entrava no templo e tinha discussão, porque Jesus não pode lidar com a nossa religiosidade vazia. Jesus não pode atestar a nossa religiosidade como santidade. Se você pega 2 capítulos da Bíblia, Marcos 2 e Marcos 3, 2 capítulos, eu não vou nem falar dos evangelhos todos. Nesses 2 capítulos, Jesus já tem 7 debates com fariseus. Em 2 capítulos, a Bíblia Jesus debate no capítulo 2, versículos do 3 ao 7. Jesus está debatendo, ou melhor, capítulo 2, versículo do 1 ao 2, Jesus está debatendo sobre perdão. No versículos 13 ao 17, Jesus está debatendo porque eles diziam que Jesus estava comendo com pecador e eles não comiam, não sentavam à mesa com gente que eles chamavam de pecadores. Nos versículos 18 a 22, eles estão debatendo por causa de jejum. Nos versículos 23 a 28, eles estão debatendo por causa de sábado. No capítulo 3, versículos 1 ao 6, eles estão debatendo por questão de cura, que Jesus curava no sábado e eles não queriam. Nos versículos 20 ao 30 do capítulo 3, eles estão debatendo porque diz que Jesus era usado pelo diabo e não por Deus. Nos versículos 31 a 35, eles estão debatendo sobre quem é a família de Jesus. Toda vez que Jesus sentava perto de religiosos, havia discussão. Quem foi que matou Jesus? Jesus morreu justamente pela indicação, pela insistência dos religiosos. Então o religioso, ele não é benéfico para o evangelho, ele traz prejuízo. Jesus está falando com Pedro e ele pergunta aos discípulos assim: o que vocês dizem que eu sou? E os discípulos dizem: Pedro vai dizer, você é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E ele fala: Pedro, você não é carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai te revelou. E ele vai agora fazer um trocadilho ali com Petros e pedras, e fala: tu é pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, falando dele mesmo como rocha, mas ele coloca Pedro ali como uma das pedras de edificação. E é interessante porque na sequência Jesus ele vai falar assim: olha, eu vou ser preso, vou ser morto. Aí Pedro fala: Senhor, eu não deixarei. Aí Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, porque você me serve de pedra de tropeço. Meu irmão, entenda isso. Só pode ser pedra de tropeço alguém que está no caminho. Isso aqui é fortíssimo. O Fábio Pochá com os filmes lá da Netflix, aquilo não é pedra de tropeço para a gente. Aquela bagunça que fizeram no carnaval não é pedra de tropeço para a gente. Alguém que não está no caminho não pode ser pedra de tropeço. Ele não tem como. Você só pode tropeçar no que está no teu caminho. E quando eu digo isso, o que eu estou falando? Que somente um cristão que está no caminho junto com você pode te fazer tropeçar. O mundo não pode te fazer tropeçar, somente um cristão pode fazer. Um cristão não, um crente. O religioso, ele fica no caminho fazendo outros tropeçarem.
O religioso, ele fica no caminho. Pedro, quando ele recebe uma revelação muito forte, Jesus coloca ele no patamar de pedra de edificação. Na sequência, Jesus coloca ele no padrão de pedra de tropeço. Por quê? Porque a partir do momento que Pedro entrou num limite novo de revelação, ele não podia voltar mais atrás. Mas o problema é quando a gente alcança essa nova revelação, e ao invés da gente permanecer na revelação, e aqui eu te convido a assistir a live de terça-feira passada, a revelação que Deus só dá aos filhos íntimos. Foi fortíssima essa live que nós fizemos aqui. Alcançou quase 700 pessoas já. Então, quando você recebe uma revelação grande de Deus, você precisa, queridos, manter-se no nível. A religiosidade, ela indigna Deus. A minha falsa santidade, baseada no meu ego, ela indigna o Senhor, ela faz com que o Senhor tenha ira de mim. Outro ponto da religiosidade vazia que tem se implantado em nosso coração cristão: a gente tem dificuldade de lidar com aqueles que caem. A Bíblia diz: o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Aí eu pergunto, eu sei que a misericórdia de Deus é alcançada, mas será que alcança a misericórdia da igreja? Será que quando nós vemos alguém que cai, a gente consegue ir lá pegar correndo? Queridos, quando você pega Isaías 43:3, vamos ler lá? Isaías 43:3. Vamos de Bíblia. Se você não pegou a tua Bíblia ainda, pega lá. Aproveita para compartilhar enquanto a gente está aqui procurando o texto. Não come essa palavra sozinho não, meu irmão. Compartilha, manda para mais gente aí. Vamos espalhar a palavra de Deus. Isaías, parece que comi o versículo aqui. Deixa eu ver que eu troquei o texto. Está entre Gênesis e Apocalipse, está bem fácil de achar. O Senhor vai dizer, Isaías vai profetizar. Se você achar primeiro que eu, aí não vai dar para ficar procurando aqui, senão a gente acaba atrasando a live. Se achar, coloca aqui o texto para gente. E o Senhor, ele vai dizer assim, que o Senhor Messias que havia de vir, profetizando sobre Jesus. Você que está com mais tempo do que eu, disponibilidade. Isaías 42:3. Pronto, olhei para o lado aqui, está aqui do meu lado. Profetizando sobre Jesus, Isaías profetiza assim, ele não vai pisar na cana trilhada, ele não quebra a cana trilhada, e nem apaga pavio que fumega. Em verdade, ele produz juízo. Isaías 42:3. Vamos corrigir aqui. Ok? E o que é cana trilhada? Quando alguém planta cana, vai fazendo aquelas fileiras de cana, isso vale para toda a plantação, e entre uma fileira e outra vai ficando a trilha por onde o agricultor vai passar para adubar, para fazer colheita. Coloca aqui embaixo de onde você está assistindo, querido, para a gente vendo aqui até onde está chegando nossa live. Tá bom? Coloca o nome de sua cidade aí. Então o que acontece? Algumas canas, simplesmente elas quebram e caem na trilha, ela fica atravessada na trilha. E todo mundo que passa, um pula, o outro pisa, um pula, o outro pisa. Então, aquele que não pisa, no mínimo ignora. E aí, Isaías profetizando sobre Jesus fala assim, ele não quebra a cana trilhada, ele não pisa, ele não termina de chutar. O que Jesus faz com a cana trilhada? Ele levanta, coloca ela de volta na fileira e amarra ela numa cana boa. Sim, é você que está firme que vai sustentar teu irmão que é fraco. É você que está forte que vai sustentar teu irmão que é fraco. Ele pega a cana trilhada, levanta e amarra numa boa, até que a raiz dela se prenda de novo. Então todas as vezes que Jesus vê alguém caído dentro da igreja, ele não vai chutar, não vai jogar fora, não. Ele vai pegar essa pessoa e sustentar ela. E como ele vai sustentá-la? Ele vai segurá-la, ele vai amarrá-la em alguém que está firme. Você que está de pé, meu irmão, você precisa pegar alguém fraco e sustentar essa pessoa, se pôr nesse posicionamento de quando o Senhor pegar uma cana trilhada, você dizer, ei, gruda em mim, porque eu vou cuidar dela. Paternidade espiritual, eu espero um dia fazer uma live desse tema aqui. Paternidade espiritual é algo necessário para esse tempo. Outra promessa, pavio que fumega. O que é um pavio que fumega? Sabe o lampião? Nossa geração não entende muito disso. Angra dos Reis, já estou vendo ali embaixo. Isso, vai colocar o nome de suas cidades aí. O lampiãozinho tem lá o pavio e o óleo está cheio de óleo, ele vai queimando, de repente o óleo acaba e o pavio apaga o fogo, mas ele fica fumaçando, porque ele ainda está quente. O que é um pavio que fumega? É aquele crente que era cheio da chama de Deus, era uma bênção, era pregador do evangelho, cantava cheio da unção, mas ele agora está se esfriando. Ele caiu e agora ele não tem mais força para se levantar, então ele está só fumegando, ele só tem fumaça.
ele já foi uma bênção, mas hoje ele não consegue mais estar bem. E o Senhor está dizendo assim, ele não apaga pavios. Pavios fumegantes não são para ser apagados, eles são para ser cheios de novo. Eles não são para serem apagados, eles devem serem cheios, e cheios, e cheios do óleo, para que a chama do Senhor volte a acender. Mas para isso ele precisa que nós larguemos a visão religiosa, larguemos essa visão de que eu sou mais santo, eu sou mais perfeito, não, ninguém toque em mim, porque senão vai me contaminar. Meu irmão, se você é de Deus, se você está cheio do Senhor, você precisa ser um sustentador dos fracos na fé. Isaías 35, versículo 3, Isaías 35, versículo 3, bora ler a palavra de Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais, porque o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Olha que palavra maravilhosa. O Senhor está dizendo, conforte as mãos fracas. O que é mãos trementes? É pessoas que não conseguem fazer bem o serviço da obra. O que é mãos trementes? É pessoas que eles têm dificuldade. Mãos fala de serviço. Mãos trementes é alguém que tem dificuldade de exercitar bem o serviço. De repente você tem aí alguém aí na tua igreja que tem um prazer de fazer a obra, mas ele tem dificuldades para isso. Gosta de tocar, mas não toca tão bem. Tem aqueles que é relaxado mesmo, ele não investe no próprio ministério. Não houve o conselho de Paulo a Timóteo, que disse a Timóteo dizendo, olha Timóteo, investe no teu ministério, investe na tua chamada. Tem gente que não ouve esse conselho, tudo bem. Mas tem aqueles que eles têm o ímpeto, eles têm a chama acesa, mas eles têm dificuldades, são mãos trementes. E por que a Bíblia vai dizer assim, conforte essas mãos trementes? Porque já tem gente demais apontando o dedo dizendo você não é bom. Já tem gente demais apontando o dedo e dizendo você não serve. Já tem gente demais apontando o dedo e dizendo assim, não, você não tem capacidade. Então o Senhor está dizendo, seja aquele que faça a diferença. Larga a religiosidade, seja aquele que vai pegar essas pessoas e dizer, ei, Deus vai te capacitar. Continua sonhando, continua investindo, continua desejando. Olha, nós vamos conseguir melhorar. Aí ele fala assim, esforcem, fortaleçam os joelhos trementes. Quem é joelhos trementes? É aquele que vive caindo. Crentes que não se firmam na fé, crentes que são meninos. Eu sei que crente menino dá trabalho, irmãos. Lidar com crente menino é terrível. Mas a Bíblia não manda a gente pegar esses crentes meninos e expulsar da igreja. Não, a Bíblia diz, fortaleça eles, sustenta eles. Vamos trabalhar para que eles se amadureçam. Queridos, esse evangelho que a Bíblia, que a religião nos apresentou de um Deus distante. E aqui eu quero voltar para o ponto da religiosidade versus o cristianismo bíblico. Porque o cristianismo ele vai nos apresentar um Deus que está perto. Um Deus que nos chama de amigo. Jesus em João 15,15, ele diz assim, eu não vou te chamar de servo, eu te chamo de amigo. Se você vai para Romanos 8, versículo 15, esse texto eu faço questão de ler. Romanos 8, versículo 15. Olha que coisa mais linda. A Bíblia diz assim, porque você não recebeu um espírito de escravo, para outra vez estares com medo, mas receberam o espírito de adoção de filho. Por esse espírito nós temos o direito de chamá-lo de Abba Pai. A palavra Abba, ela tem um sentido de paizinho, de papai. O Senhor está dizendo, olha, eu não te chamei para você se sentir distante. Por que as pessoas fraquejam na fé? Porque elas se sentem distantes de Deus. Elas olham para Deus e o Deus que nos apresentaram na religião foi um Deus que ele é um velho ranzinza com um cetro de ferro na mão e que ele fica de lá olhando para todo lado esperando para ver se ele acha alguém para matar. O Deus que nos apresentaram é um velho que fica lá no trono e ele é mau, ele, qualquer coisinha ele pune, qualquer coisinha ele fere. Você fala com crentes, eles ficam, não, isso aqui Deus vai me punir, se você fizer isso Deus te pune, se você, queridos, sim, Deus pune, sim, Deus castiga. A Bíblia diz que ele corrige e castiga todos que ama, mas acima de tudo Deus é teu Pai. Acima de tudo Deus te ama. Deus não te chamou para você congregar com medo dele.
Deus não te chamou para você servir a Deus com medo de Deus. Não estou servindo a Deus, mas eu tenho que ter todo cuidado pisando em ovo, porque senão Deus pode me interpretar mal e me matar. Aí alguém pega uma gripe, não é castigo de Deus, porque é isso que a religião faz. Alguém pegou lá o coronavírus, o sangue de Jesus tem poder, que ninguém que está assistindo aqui pega, em nome de Jesus. Não, Deus está castigando. Tudo para a gente, de algum modo, é Deus castigando alguém por causa de alguma coisa, porque a gente aprendeu a lidar com um Deus vingativo. Mas, meu irmão, Deus, Ele te ama, Ele te chama de filho. Deus não é o Deus que está te mantendo na igreja, querendo acabar com você, não. Ele está aqui porque Ele não quer que tua alma te perca, mas Ele quer te abraçar todos os dias, te chamar de filho. E Paulo vai dizer aqui em Romanos 8,15, dizendo: chame Ele de papai, chame Ele de paizinho, tenha intimidade com Ele. Isaías 64,4 diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus além desse nosso, porque Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Então Deus não te chamou para você viver com medo dele, para você viver desesperado, não. Deus te chamou para te chamar de filho. Ele te trouxe para perto para te chamar de filho. Porque quando eu tenho essa visão religiosa de um Deus vingativo, de um Deus mau, de um Deus punidor, de um Deus que vive ferindo todo mundo, eu pego a figura da igreja, no templo, que deveria ser a figura de um hospital espiritual, onde as pessoas vêm para serem curadas, onde as pessoas vêm para serem abençoadas, e eu transformo isso na figura de um tribunal, onde as pessoas passam a vir para a igreja para ser julgadas, ao invés de curadas, onde as pessoas passam a vir para a igreja para receberem exortações contínuas, ao invés de receberem uma palavra de amor. A exortação é necessária, sim, a correção é necessária, sim, é bíblica, mas acima de tudo precisamos pregar um Deus que ama, um Deus que cura, um Deus que perdoa pecados. Eu lembro de alguém que falou comigo a respeito da parábola do joio e do trigo, de Mateus 13, versículos 24 ao 30, onde Jesus apresenta numa mesma seara, o Senhor da seara planta trigo, vem o inimigo e planta joio. E uma vez alguém me mostrou uma cena de um congresso em que as pessoas estavam agindo de uma forma diferente do que esse alguém era acostumado, e essa pessoa falou comigo assim: pastor, esses são os joios? Seriam eles os joios? E não seria correto a gente tirar essas pessoas, porque elas estão escandalizando o evangelho? E eu falei com essa pessoa assim, falei: você se sente trigo? E ele falou assim: me sinto trigo, pastor, eu busco uma vida de santidade, meritocracia, antropocentrismo, não, eu sou santo, pastor, minha vida é de oração. Eu falei: queridos, você não é joio, você não é trigo, você é os servos, que fica na cola do seu Senhor o tempo todo, dizendo: eu posso arrancar eles, eu posso tirar eles daqui, Senhor, eu posso arrancá-los da nossa seara, eu posso tirá-los da igreja. Queridos, muitas vezes na parábola do joio e do trigo, a gente é o servo, a gente é aquele que fica na cola de Deus, dizendo: Deus, eu posso tirar ele da igreja, Deus, eu posso arrancar ele daqui, Deus, eu não gosto dele, Deus, ele está escandalizando o nome da igreja, deixa eu tirá-lo daqui. O Senhor está dizendo: isso não é tua função, isso não é teu papel. Para com essa religiosidade vazia. Quando a gente vai para Marcos 11, versículo 28 e 29, o Senhor diz: vinde a mim os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Queridos, igreja não é ajuntamento de santo, igreja é ajuntamento de pecador que está buscando santificação. Quanto mais rápido a gente entender isso, a gente sai da religiosidade e vai para o evangelho. A igreja não é um lugar onde a gente junta aqui 50, 100 santos, longe disso. É reunião de pecadores arrependidos, desesperados, dizendo: Deus, me perdoa, Deus, eu quero a tua santidade, Deus, eu quero estar bem contigo. Sim, a igreja é um lugar de pecadores que reconhecem que são pecadores. A diferença entre nós e o mundo é que a gente reconhece que a gente peca, e o mundo não. A única diferença entre nós e o mundo é que a gente olha para si mesmo e diz: eu sou pecador, eu preciso de Jesus. Eu não estou no evangelho porque eu sou santo, não, eu estou no evangelho porque eu sou pecador, e se eu não estiver em Jesus, eu vou para o inferno. Então eu não estou aqui porque eu sou santo, eu estou aqui porque eu reconheço que eu sou pecador, e que eu preciso de Jesus para chegar ao céu, que eu preciso de Jesus para poder estar bem com o Pai. Quanto mais rápido a gente entende isso, menos a gente vai julgar pessoas, menos a gente vai tratar as pessoas como se fôssemos melhores do que elas. Nós somos alcançados, queridos, pela graça. A razão pela qual estou sendo usado por Deus para falar com você agora, não é porque eu sou melhor do que você, não, é porque a graça de Deus me alcançou. E graça é favor que não merecemos. Esse é o ponto que a religiosidade nos arranca.
Porque a religiosidade nos faz entender que eu estou aqui porque eu mereço, e não. Efésios 2, pega a tua Bíblia, não assiste essa live sem Bíblia na mão, em nome de Jesus. Efésios 2, versículos 3, 4 e 5, vai dizer assim, ó: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, ou seja, éramos por natureza condenados para o inferno, como todos os outros também. Mas, versículo 4 de Efésios 2, Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que beleza! Paulo está dizendo assim: você foi salvo enquanto ainda estava no pecado. O Senhor não te trouxe para o Evangelho quando você era bom, não. Ele te trouxe para o Evangelho quando você estava morto, quando você merecia o inferno, quando você não valia nada. Versículos 8 e 9, Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sou salvo por meio da fé. Não vem de nós, vem de Deus. Pela graça somos salvos. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, meu irmão, por que, pastor, que eu tenho que fazer obras boas, então, se eu não sou salvo para isso? Versículo 10 de Efésios 2, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Nós somos chamados para boas obras, fomos salvos para fazer boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, eu não faço boas obras para ser salvo, eu faço boas obras porque eu já sou salvo. Eu não faço boas obras porque eu preciso ser salvo, não. Eu faço porque eu já sou salvo. A graça não é, então, se eu sou salvo pela graça, eu posso pecar? Romanos 6, versículos 15 e 16. Porque então eu não sou salvo pela graça, eu sou salvo pela graça, então minhas obras não interferem em nada. E aí a gente criou esse evangelho liberalista, que também surgiu no século 21, em que tudo é liberado. Romanos 6, versículos 15 e 16. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentais por servos para lhe obedecer, sois servos daqueles a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Eu vou pecar porque eu estou debaixo da graça? De modo nenhum. Eu vou pecar porque, já que eu estou na graça, eu vou fazer tudo que eu quero, então está tudo liberado? De modo nenhum. Porque lá em Efésios a gente leu que as obras boas foram feitas para a gente, e nós somos chamados para ela. Agora, eu vou confiar nas minhas obras? Eu sou salvo porque eu tenho boas obras? Também não. Eu preciso confiar em Jesus, porque é a graça de Jesus que me dá a salvação. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, ou seja, entendendo a Bíblia, estudando a Bíblia, compreendendo o que a palavra está dizendo, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Confiando, sede sóbrios. Primeira coisa, cinge teu lombo de conhecimento. Coloca o conhecimento no centro da tua vida. Se você não está baseado na Bíblia, toda a tua religiosidade não vale de nada. Se o que você prega não pode ser provado na Bíblia, como estamos fazendo aqui, tua religiosidade não vale de nada. Se teus louvores, se forem contestados com a Bíblia, eles entram em choque, tua religiosidade não vale de nada. Então, primeiro ponto, se enche de conhecimento. Depois de estar cheio do conhecimento de Deus, Pedro vai dizer assim, sede sóbrios, ou seja, para com essa meninice, para com essa embriaguez que a gente atribui ao Espírito. E a gente começa a achar que não, eu estou fazendo isso aqui, está tudo certo. Pedro está dizendo, ei, sobriedade, para, raciocina, pensa no que você está fazendo. E ele vai dizer assim, confia na graça, inteiramente, espera inteiramente na graça que foi oferecida por você, na revelação de Jesus Cristo. Confia e espera,
inteiramente na graça. Tem um texto, que é uma chave que eu acho até perigosa para a gente citar aqui, assim, em público. Eu cito geralmente esse texto mais em escolas teológicas, quando eu estou dando aula. Mas deixa eu dar essa chave para você, tá bom? Coloca aqui embaixo de onde você está assistindo. Eu quero saber, estou vendo irmãos aqui de fora, de muitas cidades. Obrigado por estar com a gente, obrigado mesmo. Estou feliz demais pela tua presença aqui hoje, tá bom? Eclesiastes capítulo 7, Eclesiastes número 7, melhor dizendo, um texto poético, não tem capítulo. Eclesiastes número 7, verso 16. Olha que texto perigosíssimo. Essa é uma chave que eu não solto para todo mundo e estou dando hoje aqui. Estou jogando tudo que eu tenho, tá bom? Tu pega se quiser. Eclesiastes 7, verso 16, diz assim: não sejais demasiadamente justos, nem demasiadamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo. Olha que texto perigoso. Não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque você vai se destruir. Eclesiastes 7, verso 16. Por que Salomão está dizendo isso? Ele está dizendo para você abandonar a santidade? De modo nenhum. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, o que Salomão está dizendo? Ele fala da autojustiça. Ele fala do senso de justiça própria, em que a gente começa a se achar mais justo que o outro. O que é isso aqui? É uma justiça religiosa. É uma injustiça religiosa. É a mesma justiça que a gente leu em Colossenses, capítulo 2, versículos 20 ao 23, em que Paulo vai escrever dizendo assim: olha, abandone essas regras que você começa a dizer, não toca nisso, não toca naquilo, isso aqui é santo, isso aqui é imundo. E Paulo vai dizer assim: isso serve para que você tenha engano de si mesmo. Isso serve para que você crie uma falsa sensação de justiça. Não, eu sou justo porque eu uso a camisa aqui, eu boto outra por dentro, eu fecho até aqui na frente. Não, eu sou justo porque eu não uso isso, eu não uso aquilo outro. Isso é uma falsa justiça, é uma justiça religiosa. E eu vou voltar lá em Colossenses, Colossenses capítulo 2, porque ali no comecinho muita gente não estava aqui. Colossenses 2, versículos 20 ao 23. Se pois está morto com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de tantas ordenanças, como se vivesses no mundo? Tais como não toque, não prova, não manuseie. Todas essas coisas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais, versículo 23 é terrível, tem na verdade alguma aparência de santidade, sabedoria, devoção voluntária, humildade, disciplina ao corpo, mas não tem nenhum valor. Colossenses capítulo 2, versículo 23. Senão Paulo acha a utilidade, ele diz: a única utilidade disso é para satisfação da sua carne. É para você satisfazer teu ego e começar a dizer: não, mas eu sou santo, eu sou bom. Não, queridos, a santidade religiosa te afasta da santidade bíblica. A santidade religiosa te afasta por quê? Porque você se escora na muleta religiosa e você abandona os preceitos da Bíblia. Quando eu ponho em minha cabeça que ser cristão é eu usar coisas de cristão, é eu falar de um jeito diferente, é eu empossar a voz para parecer que eu tenho poder. Tem gente que não consegue fazer uma live como essa. Ele não consegue conversar com as pessoas, daqui a pouco ele está, é glória a Deus, é porque ele entra numa falsa sensação de santidade. E aí Pedro escreve dizendo: seja sóbrio. O Senhor não te chamou para viver embriagado, seja sóbrio. Pensa, calcula, pensa no que você está fazendo. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Você precisa ter racionalidade no que você está fazendo. Você precisa entender o que você está fazendo para Deus. Você não pode fazer: como é que foi o culto ontem? Eu nem sei, rapaz, foi tanta glória que eu não lembro de nada. Então você não esteve no culto. Você não adorou a Deus, porque se você realmente estiver com Deus, a tua mente, o teu espírito, ele não vai ser desligado. O espírito que precisa desligar o teu espírito para entrar em você é o diabo, porque não tem espaço em você para ele. É por isso que o diabo vai chamar os servos dele de cavalos, porque como ele não pode entrar, ele monta. Mas o Espírito Santo não, ele cabe em você, ele não te desliga para entrar em você, ele entra em você sem precisar te desligar, porque você foi feito para caber nele, você é templo dele. Então percamos esses hábitos religiosos que a gente
adentrou dentro da igreja. Eu estou louvando a Deus por esse tempo, queridos. Eu falava domingo de manhã, se você não assistiu, procura aqui na página. Participei de um debate na Igreja Batista Nacional com o pastor Josué Brito, o apóstolo Elber, e estávamos falando sobre isso, como ser igreja nesse tempo, nessa nova conjuntura, e falávamos sobre isso. Eu estou preocupado com a igreja que vai voltar para o templo, porque eu tenho medo. O Senhor, Ele nos arrancou todas as muletas da religião. Ele nos arrancou tudo, Ele nos tirou. Porque eu sou mais santo, porque eu guardo o sábado, eu uso o véu, eu dou a paz do Senhor, eu dou graça e paz, eu dou bom dia. Não, eu sou mais santo porque a gente grita, eu sou mais santo porque a gente fala calma, eu sou mais santo porque eu uso isso, uso aquilo outro. Aí o Senhor arrancou isso tudo da gente. Só que o interesse de Deus, quando Ele nos tira coisa, é para que a gente aprenda. Ele disse a Oséias: eu vou tirar tudo de Gomer, eu vou tirar tudo de Israel, eu vou levar Israel para um deserto, para um meio de deserto, para que eles compreendam que sou eu que sustento. Então a única razão para Deus colocar a igreja no deserto, queridos, é para você compreender que é Deus que te sustenta. Se você não aprender isso, você perde o propósito. Se esse tempo que o Senhor nos arrancou das muletas da religiosidade não servir para a gente entender que a religiosidade não serve de nada, esse tempo perde o propósito. Então eu preciso aprender o propósito de Deus para esse tempo, entrar no propósito de Deus para esse tempo, para que quando eu voltar para dentro da igreja, para dentro do templo, eu volte firme no Evangelho, eu volte firme na palavra, eu não volte firme nos atributos e adereços da religiosidade. Deixa eu fazer um paralelo aqui entre religião e Evangelho. Entre a religiosidade vazia e o temor do Senhor. Vamos fazer um paralelo: cristão e religioso. O verdadeiro cristão, ele ama. O religioso não, ele odeia. Ele está sempre procurando um jeito de Deus punir alguém. O verdadeiro cristão, ele vê um caído, ele diz: alguém está precisando de ajuda. O religioso não. Ele vê o caído e diz: a gente tem que terminar de derrubar. Esse caído não merece estar de pé, não merece estar no nosso meio, porque senão ele vai nos contaminar. O cristão, ele vê um caído e ele vai lá, ele pega, ele ajuda, ele corre para poder fazer essa pessoa estar de pé. O religioso não, ele vai ver um caído, ele pisa, ele termina de matar. Ele senta com alguém que caiu e ao invés de dizer: Jesus te levanta, ele começa a dizer: mas você também não vale nada, você não tem temor, você é um engano. Ele destrói o caído. Meu irmão, quem está caído não precisa de palavra de destruição, ele já está caído. Que está caído precisa ser colocado de pé. Uma coisa é aquilo que eu falo para quem está de pé, outra coisa é aquilo que eu falo para quem está caído. Quem está caído não precisa de sermão, quem está caído precisa de ombro amigo. O Evangelho, o santo, aquele que está no Evangelho de Cristo, a primeira coisa que ele vai reconhecer: eu tenho um pecado. Todos os homens, quando tiveram um encontro com Deus, e pega essa chave aqui, todos os homens da Bíblia, quando eles viam o Senhor, a primeira coisa que eles conseguiam ver era o seu senso de pecado. Porque a santidade de Deus, ela constrange aquele que chega diante dela. Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías está dizendo: ai de você, ai de ciclano, ai de Bertano. Isaías fala ai de todo mundo, mas quando chega no capítulo 6, ele fala: eu vi o Senhor. Primeira frase de Isaías: ai de mim, porque eu vou perecendo. Daniel, quando ele vê o Senhor, ele diz: eu desmaiei. Ezequiel, quando ele vê o Senhor, ele diz: eu caí sobre os homens, vou perecer porque eu estou cheio de pecado. A santidade de Deus nos constrange, meu irmão. E o que isso significa? Que quando você vê alguém batendo no peito e dizendo: eu sou santo, eu não tenho pecado, quer dizer que essa pessoa nunca teve um encontro real com Jesus. Porque se ela tiver um encontro real com Jesus, ela perde esse senso de santidade própria. E ela começa a olhar para si mesma e dizer: eu tenho pecado, eu tenho pecado, eu tenho pecado. Mas o religioso, ele não consegue ver. Ele olha para si e diz: eu já sou santo, eu sou santo, eu sou santo e eu sou santo. E ele, mais do que isso, ele começa a olhar para os irmãos e dizer: você vai para o inferno. Tem gente que ele nunca mandou ninguém para o céu, mas ele vive mandando pessoas para o inferno. Todo mundo para ele vai para o inferno, porque ele é religioso. Todo mundo para ele vai para o inferno, porque ele é religioso, então ele se sente melhor que todo mundo. Os fariseus, eles olhavam para as pessoas e diziam: são pecadores. Jesus está jantando na casa de Simão, chega Maria, se joga nos pés dele. Simão disse: se ele fosse profeta, ele não deixava essas pessoas tocarem nele, porque ela é pecadora. Aí Jesus fala assim: Simão, quem mais é dado, quem mais é perdoado, mais vai amar. Eu perdoei ela mais, então ela vai me amar mais, Simão.
Se irmão, ela foi mais perdoada, ela vai me amar mais do que você, porque a lógica de Jesus é diferente da nossa. Quando você reconhece seus pecados, você corre para perto de Jesus. Mas a pessoa que é religiosa não, ela fica dizendo, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro. Não, eu sou uma pessoa boa. Não, eu estou na igreja, eu dou meu dízimo, eu faço. E ela vai atribuindo a si mesmo atributos de santidade, e isso vai lançá-la no inferno. Porque não tem como eu entrar no céu sem Jesus. Essa ideia de que eu sou bom o suficiente para Deus, meu irmão, essa ideia tem que cair por terra, porque se nós permanecermos nessa ideia, nós pereceremos. Eu preciso entender, primeiro, eu sou pecador. Segundo, por causa disso eu não mereço o céu. E terceiro, por causa dessas duas coisas, eu preciso de Jesus. Eu não posso sair dos pés de Jesus. Isabela está escrevendo aqui, quem se sente santo não compreendeu a graça, falou tudo. Por isso nós lemos aqui, você precisa depender da graça. Você precisa depender da graça. Eu preciso entender, eu só estou aqui pela graça, eu dependo da graça. Paremos de colocar pedágios e cercas e quebra-molas no caminho. Paremos de ser pedras de tropeço para os nossos irmãos. O Evangelho a Bíblia não é um livro de regras. A Bíblia, ela é um livro de condução, que nos mostra o caminho para ir para o céu. Agora, pastor, então, por causa disso, então eu posso abandonar a santidade, eu posso viver do jeito que eu quiser? Não. Nós lemos aqui em Romanos 8, pecaremos por causa que estamos debaixo da graça, não debaixo da lei, de modo nenhum. Lemos em Efésios aqui, as obras da justiça foram feitas para nós. Precisamos ser santos, porque é santo aquele que nos chamou. Sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque é santo aquele que nos chamou. 1 Pedro escrito isso. Ok? O que é santo? A palavra santo, ela vem do hebraico kadosh, ela quer dizer separado, quer dizer consagrado. Aí você vai para 2 Coríntios capítulo 7, eu já vou finalizar. 2 Coríntios capítulo 7, sexta-feira, eu tenho uma live especial aqui com você, falando sobre os 5 ministérios de Efésios 4:11, porque ele deu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para mestres, versículo 12, a fim de ver o aperfeiçoamento dos santos. Queridos, sexta-feira nós temos um encontro aqui, falando dos 5 ministérios. Terça-feira a gente volta com as lives, falando de uma nova visão, já agora sobre uma nova ótica. A religiosidade fica hoje, terça-feira que vem a gente fala de uma visão já para outra ótica, ok? Mas agora 2 Coríntios 7 primeiro. Olha o que a Bíblia vai dizer sobre santidade. Ora, amados, pois que temos tais promessas, a promessa da salvação, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Se você tem a promessa da salvação, você não vai ser salvo pelas suas obras, mas se você tem a promessa da salvação, você precisa praticar a obra de justiça. Se você é salvo, você precisa se comportar como tal. Porque quando eu vou para Apocalipse 2, carta à igreja de Éfeso, Jesus disse: se você não voltar ao primeiro amor, não se arrepender, não voltar e praticar as primeiras obras, eu vou remover do teu lugar o teu castiçal. E isso é um risco. Predestinação não se aplica aqui. Ok? 1 Pedro capítulo 1 versículo 14. 1 Pedro capítulo 1 versículo 14. Eu espero que você esteja com sua Bíblia na mão e correndo junto comigo. Bora pegar prática na Bíblia. 1 Pedro capítulo 1 versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformandos com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ok? Então a lógica bíblica é: eu não posso ser religioso, mas eu não posso deixar de ser santo. E aqui eu tenho um problema, porque a santidade, ela é uma linha tênue, é uma linha muito fina, mais fino que esse dedão meu, que meus dedos são grossos. A santidade, ela é uma linha finíssima, e de um lado dessa linha eu tenho o pecado, do outro lado dessa linha eu tenho a religiosidade. Os nossos irmãos do passado, muitas vezes, nossos pais na fé, na tentativa de ser santo, eles migraram do pecado para a religiosidade.
Na tentativa de ser santo, eles se tornaram religiosos. E há alguns dias eu conversava com alguém da geração anterior, da época que eu ainda era criança. E se alguém falava assim, mas a igreja esfriou, a igreja isso, a igreja aquilo outro. Eu falava com essa pessoa assim, mas a igreja também parou de matar. A igreja também parou um pouco de ferir. Porque durante anos a igreja se posicionou somente para ferir, para matar pessoas. A gente olhava para as pessoas e dizia, você é imundo. Quantas vezes a gente dizia assim, você não vai subir para o arrebatamento de jeito nenhum. A nossa geração anterior, ela queria ser santa, mas ela passou direto e ela foi para um ambiente religioso. Ela orava muito, ela jejuava muito e isso foi bom, isso fez parte da santidade. Ela procurou se santificar, isso foi bom, mas ela julgava demais, ela feria demais, ela matava demais, ela condenava demais, e por isso ela não conseguiu se manter na santidade. Ela se aplicou a uma religiosidade que ainda hoje muitos da geração passada estão com medo de se soltar dessa muleta da religiosidade e está pecando. Então, na tentativa de sair do pecado, essas pessoas foram para a religiosidade e elas se tornaram assassinos de fracos, elas se tornaram destruidores de fracos. Só que aí a nossa geração, ela tentou corrigir isso, e disse, não, nós vamos abandonar a religiosidade, a gente vai voltar para a santidade. Só que o que aconteceu com essa nossa geração? A nossa geração abandonou a religiosidade, ela foi vindo, mas quando ela chegou na santidade, ela passou direto, ela entrou no ambiente de pecado. A nossa geração, quando ela saiu da religiosidade, ao invés de parar na santidade, ela foi para o ambiente de pecado, onde um liberalismo desenfreado invadiu as nossas igrejas. Onde as pessoas hoje servem a Deus e dizem, não, o importante é que eu não sou religioso, mas também não é santo. E o Senhor não abre brechas para o pecado. Nós estamos com a igreja imitando o mundo em nossos dias. E aí na tentativa de voltar a ser santo, a gente passa para a religiosidade, a gente fica migrando pecado, religiosidade, só que o interesse de Deus não é que você seja nem pecador, porque senão você vai para o inferno, e nem religioso, porque senão ele vai se irar com você, e pode te lançar no inferno também. Ele quer que você pare aqui, ó, no ponto difícil, na linha fina. Ele quer que você pare na santidade. E como é que eu sei, pastor, que eu estou parando na santidade? É quando você parar de julgar a todo mundo e começar a se preocupar com a tua vida com Deus. Como é que eu sei, pastor, que eu estou chegando na santidade? É quando você parar de querer ordenar, e parar de querer coordenar e regrar a adoração do teu irmão, e começar a cuidar da tua adoração. Como é que eu sei que eu estou chegando à santidade? É quando você parar de falar mal de outras igrejas e começar a santificar a tua. É quando você parar de medir a roupa do teu irmão e começar a santificar a tua. É quando você parar de querer corrigir todo mundo e começar a preocupar com a tua. Esse é o ponto da santidade. Nenhum de nós vai conseguir ser santo como Jesus é santo, queridos. Nenhum de nós vai conseguir ser puro como Jesus é puro, mas uma coisa eu posso e tenho que fazer, eu tenho que me preocupar com a minha vida com Deus. Esse é o ponto que agrada a Jesus. É quando eu paro de olhar o irmão de um lado e do outro e começo a olhar para mim mesmo e dizer, Jesus, eu tenho problemas. É quando eu paro de apontar dedos e começo a olhar para mim mesmo e dizer, Jesus, eu preciso ser purificado, eu preciso ser santificado, Jesus, eu preciso ser corrigido. Esse é o padrão de santidade de Deus. É cada um olhando para dentro de si e orando como Davi, dizendo, expurga-me, ó Deus, porque eu não consigo ver meus próprios erros. Senhor, mostra-me meus erros, porque eu não consigo reconhecê-los sozinho. Esse é o padrão de santidade. Essa é a forma de vida da igreja que vai subir no arrebatamento. Uma igreja que simplesmente olha para si e diz, eu preciso me santificar com o Senhor. Eu preciso estar bem com o Senhor. Quando conseguirmos isso, quando os nossos pecados nos incomodarem mais do que os pecados dos irmãos, quando os nossos pecados nos incomodarem mais do que os erros dos outros, você terá achado um lugar de santidade diante de Deus, que vai levar você a viver exatamente como o Senhor deseja que você viva. Não abandone a santidade, mas não viva na religiosidade. Não corra para o pecado, nem seja religioso. Viva na santidade de Deus. E a santidade de Deus é eu corrigindo a mim mesmo.
é eu purificando a mim mesmo, é eu lutando para agradar ao Senhor, não para merecer o céu, mas por entender que eu preciso mostrar boas obras, por gratidão por Ele ter me salvado. Eu quero orar pela tua vida e pedir ao Senhor que Ele venha abençoar você, que Ele nos ajude a achar esse lugar de santidade, que Ele nos ajude a achar esse lugar de purificação diante dEle. Amém? Pai, eu quero clamar junto com os teus filhos. Eu abençoo os teus servos agora. E clamo a Deus para que nós encontremos um lugar de santidade no Senhor. Para que encontremos um lugar onde a gente realmente esteja no centro da tua vontade. Que a gente não esteja preocupado com os erros dos nossos irmãos, mas que a gente procure corrigir a si mesmo e santificar a nossa vida com Deus, Pai. Purifica a tua igreja e ajuda-nos a viver um padrão de santidade conforme pregado na tua palavra. Nós clamamos por isso em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Sexta-feira nós estamos de volta 4 horas da tarde falando sobre os 5 ministérios de Efésios 4, do 11 ao 16. Leia e releia esse texto. Estuda o assunto, que assim você vem e vai entender muito mais. Amanhã tem culto, 19 horas, nós estamos aqui de volta, adorando ao Senhor na IPRG-VC. Você que ainda não curtiu nossa página, curte. Reina Glória de Conquista no Facebook ou no YouTube, IPRG-VC. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.